Paz do Senhor, irmãos. Apesar de não estarmos presencialmente juntos, vamos louvar em nossas casas nesse momento, adorarmos ao Senhor. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória revelado em ti, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu
poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Nossa esperança, Jesus, a nossa rocha. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz. Que bom podermos estar juntos e separados, não é? Mas eu tenho feito questão de gravar essas mensagens aqui na igreja, porque embora a gente veja ela vazia, mas no nosso coração, na nossa mente, nós alimentamos uma igreja novamente cheia de vida, cheia de alegria, e que você possa estar sentindo isso que eu desejo aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra hoje com a igreja que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra que para mim me trouxe ricos ensinamentos, porque o tema que eu abordei e quero compartilhar com vocês é aprendendo com a natureza. Aprendendo com a natureza. Nós cremos e a palavra nos revela que tudo que existe foi criado pelo nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Inclusive, toda a natureza, animal, vegetal, tudo que há, por ser criado pelo próprio Deus, eu vejo muitos ensinamentos na própria natureza, na maneira como a natureza reage às coisas naturais. Por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre 2 tipos de árvores que é comparado na Bíblia e como elas reagem às tempestades, quais são os procedimentos para que ela se desenvolva, para que ela fique mais forte. E o próprio Senhor Jesus, muitas vezes nos seus ensinamentos, ele fez uso da natureza, né, como ilustração. Um dos seus maiores sermões, conhecido como o Sermão do Monte, Jesus, ao nos ensinar acerca da inquietude da alma, da ansiedade pelas coisas da vida, ele chama a atenção dos seus discípulos dizendo: observai os pássaros no céu. Olha só que interessante, ele fala: observem os pássaros, porque eles não plantam, eles não guardam em celeiros, eles não têm nenhum depósito, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta, os sustenta. Depois ele fala: olhem para os lírios, chamando a atenção dos discípulos: olha, percebam a natureza, percebam as coisas criadas, porque elas nos trazem muitos ensinamentos. Olhe para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em plena sua glória, no maior do seu esplendor, se vestiu como um deles. E depois Jesus disse: se Deus veste assim o lírio do campo, que amanhã depois é queimado, é jogado fora, quanto mais nós, os seus filhos. E Jesus fazia uso da natureza e nos trazia lições importantes. Em toda a Bíblia há provérbios ligados à natureza, ligado à criação. E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade hoje, aprendendo com a natureza. E gostaria que você abrisse comigo, esse é o texto que nós vamos nos basear, que está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor:
e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é luz, Senhor, para os nossos caminhos, ó Pai. A tua palavra é que nos ilumina para vivermos uma vida conforme a tua vontade. Pai, que a tua palavra cumpra, Senhor, o propósito no qual está sendo e será liberada e enviada nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Palavra profeta Isaías, dentro de um contexto que ele fala para Israel, né? Se a gente prestar atenção no contexto deste capítulo 6 de Isaías, é uma profecia acerca de que Deus haveria de levantar um remanescente em Israel, que haveria sim uma perda, haveria uma destruição, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, haveria de levantar ainda um povo, um remanescente, falando exclusivamente de Israel. Mas a palavra se aplica a nós, porque assim como ele diz, assim como o terebinto e o carvalho, da mesma maneira, como uma figura, assim serão aqueles que serão os remanescentes de Israel. E quando eu me atentei para esse texto, né, e essa colocação do profeta Isaías, assim como o terebinto e um carvalho, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, de nós aprendermos sobre essas duas árvores, que tem muito a nos ensinar. Criação de Deus, com características dadas pelo próprio Deus, e que tem uma profundidade, um ensino gostoso para a gente desfrutar nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Portanto, eu quero, e fiz, é lógico, uma pesquisa sobre essas duas árvores, sobre o carvalho e sobre o terebinto, para então aprender um pouco do que Isaías estava se referindo, por que os remanescentes de Israel seriam como o carvalho e como o terebinto. Vamos lá comigo? Primeiramente, eu quero então abordar algumas características dessa árvore conhecidíssima e muito famosa, chamado carvalho. O carvalho, ele é simplesmente uma árvore fantástica, exuberante, ao ponto de algumas culturas até mesmo adorarem um pé de carvalho. Chega ao absurdo de se ficarem tão impactados com a grandeza, com a formosura e com a história que muitos carvalhos trazem, que algumas culturas chegam a adorar ele como uma divindade. Em Israel, há muitos relatos bíblicos que eles ofereciam sacrifícios, muitos deles, aos pés de carvalho. Mas, na verdade, o carvalho não é um Deus. O carvalho é mais uma das obras de Deus, e que vai nos ensinar algumas coisas interessantes. O carvalho, ele pode ser uma árvore até mesmo milenar. O carvalho, ele pode durar 1000 anos. Olha que coisa, 1000 anos é bastante tempo e traz em si bastante histórias. Bastante histórias. O carvalho é uma árvore muito estudada. E eu abordei 3 características que eu acho que a gente pode aplicar acerca do carvalho para as nossas vidas, assim como Isaías aplicou e disse que o remanescente de Israel seria semelhante a um carvalho. Primeira característica do carvalho é que quanto mais tempestade um carvalho enfrenta, mais resistente ele se torna. Isso é muito interessante. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ver alguma foto ou ver pessoalmente uma árvore, um carvalho. Geralmente o carvalho, ele não é uma árvore que cresce, né, de uma forma assim, reta para cima, ordenada. Geralmente quando você vê um carvalho, você vê uma árvore com os galhos bem alargados na sua extensão. Em outras palavras, nós podemos dizer que o carvalho ele fica completamente desgalhado com o tempo. Uma árvore de aparência, ao mesmo tempo exuberante, linda, mas de uma forma não uniforme. Não é como um pinheiro que cresce certinho para cima.
o carvalho vai se alargando nos espaços que lhe é permitido. E estudando o carvalho eu entendi um pouco e o porquê disso. Porque quando o carvalho enfrenta uma tempestade, diz os estudiosos que ele não fica enrijecido diante do vento. O carvalho adquiriu uma habilidade de se deixar levar pelo vento. Então os seus galhos são levados pela força de uma tempestade do vento e ele se inclina o máximo que ele pode a fim de resistir à tempestade. Porque se ele ficar muito rígido, querendo enfrentar a tempestade e ir contra a força do vento, ele se parte porque o vento é muito forte. Portanto, o carvalho, ele aprendeu a se adaptar, a se reinventar para vencer as tempestades e as lutas. E a grande lição é que quanto mais tempestades o carvalho passa, mais forte ele fica. Há um filósofo alemão, de nome Nietzsche, que nem mesmo é um filósofo muito citado pelos cristãos, porque os seus pensamentos e as suas filosofias geralmente são anticristãs. É um homem de uns pensamentos meio, no meu ponto de vista, equivocado. Mas pelo menos tem uma frase dele que eu posso dizer, nessa Nietzsche acertou. E essa frase é desse filósofo alemão, e ele diz assim: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Tudo aquilo que não me mata me fortalece. Aquilo que não provoca a minha morte me torna mais forte. O carvalho é um bom exemplo disso. As tempestades que não conseguem derrubá-lo faz com que ele esteja cada vez mais forte para enfrentar as próximas tempestades. E é lógico que isso nós aplicamos em nossa vida, principalmente em tempos difíceis como este. Talvez essa filosofia, essa frase de Nietzsche, nunca se aplicou tão bem para este mal que nós estamos enfrentando no nosso mundo, no nosso século. Porque é comprovado que quem pega o Covid-19, não é? Que é a doença provocada pelo vírus coronavírus, e ele vence essa doença, o seu organismo cria anticorpos e ele se torna mais forte para vencer a futuras investidas deste mesmo vírus. Aquilo que não destrói, o torna mais forte. Essa é uma palavra profética para a minha vida e para a sua também. Amados, na vida nós temos tempestades, mas assim como os remanescentes de Israel, que se parece com o carvalho, eu e você somos carvalhos do Senhor. E quando as tempestades se levantarem contra a nossa vida, nós teremos no coração a certeza: essa tempestade vai passar e eu vou estar mais forte para vencer essa e as outras que virão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O carvalho se torna mais forte. Nós nos tornamos mais fortes pelo poder do Espírito Santo. Amém? Segunda característica que eu encontro no carvalho, e eu achei isso de muita aplicação prática. Após as tempestades, o carvalho, ele aprofunda as suas raízes na terra. Eu achei isso muito lindo. Enquanto um carvalho está na luta contra a tempestade, ele canaliza todas as suas forças para vencer aquele mal, para vencer aquele momento adverso. E quando tudo então se torna uma calmaria, quando as coisas ficam calmas, quando o sol nasce no outro dia de forma calma e serena, que seria o tempo que nós chamamos tempo de paz. É neste tempo que o carvalho aprofunda as suas raízes mais e mais na terra. Que lição maravilhosa que o Senhor nos permite entender nesse dia, nessa manhã, se você estiver vendo agora pela manhã. Do que fala raízes profundas? Fala de relacionamento, fala de profundidade com Deus. Isso é uma coisa que me entristece muitas vezes e que acontece com a maioria de nós. Muitos buscam a Deus,
somente quando vem a tempestade. Somente quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a ficar duras na sua vida pessoal, financeira, familiar, então as pessoas dizem: eu preciso buscar a Deus. Alguns usam até um termo: eu preciso me achegar a uma religião. Usando o sentido, ruim da palavra religião, como uma coisa formalizada, e não um fato realmente que significa que é religarmos a Deus. Quando as coisas ficam difíceis, procuram a Deus. Mas o Carvalho nos ensina que ele aprofunda suas raízes em tempos de paz, em tempos de tranquilidade. Quando eu estava pensando nessa palavra, eu me levei a pensar, como resistiria um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um casal? Como resistiria? Se o marido só procurasse a esposa, se o marido só procurasse ela quando ele estivesse ruim, quando estivesse passando por um momento triste em sua vida, como que seria isso? Como que seria? Eu fico imaginando dentro de um relacionamento, de um homem e de uma mulher, como poderia permanecer se o marido só buscasse essa esposa, em todo o sentido de busca, de conversa, de diálogo, de comer junto, de estar junto, somente se ele estivesse passando por uma crise, somente se ele estivesse passando por uma luta grande. E quando tudo estivesse bem, quando tudo estava tranquilo, ele não conversava com ela, ou vice-versa, inverter essa situação. Como é que seria este relacionamento? Poderia permanecer? Poderia subsistir? Poderia ser mantido um relacionamento neste molde? Mas é isso que nós fazemos muitas vezes com o nosso relacionamento com Deus. Nós o buscamos quando as coisas apertam, nós clamamos quando as coisas estão difíceis. Mas essa árvore me ensina que em tempo de paz é que eu tenho que buscar ainda mais profundidade com Deus. Tenho que buscar ainda mais relacionamento com Deus. Relacionamento. Por quê, meu querido? Porque exatamente o aprofundar da raiz é que dará sustentação na minha vida para que eu enfrente novas tempestades. São as raízes profundas que faz do carvalho essa árvore forte, robusta, e que não é derrubada com qualquer ação ou com qualquer ventinho. Raízes profundas nos leva a pensar em relacionamento de profundidade. E a outra coisa que eu penso, quando eu penso que aprofundou as raízes em tempo de paz, eu me lembro de Provérbios capítulo 21, versículo 20, você pode depois conferir. Diz assim que na casa do sábio há comida, há azeite armazenado, mas o tolo gasta tudo, o tolo desperdiça tudo. Que palavra sábia de Salomão. Na casa do sábio há reserva, há poupança. E eu não estou falando aqui de avareza, eu não estou falando de acumulação de bens, eu não estou falando de ganância, não. Eu estou falando de sabedoria, para que em tempos de paz, você tenha a condição de fazer uma reserva, de ter uma reserva para tempos difíceis. Quantas vezes eu ouço de irmãos e irmãs, e eu acho isso um absurdo, eu não consigo aceitar esse conceito. Quando alguém me diz assim: eu preciso fazer uma dívida, porque se eu não tiver uma conta, eu não consigo guardar dinheiro. A pessoa tem que ter um financiamento, a pessoa tem que ter um consórcio, ela tem que ter uma conta mensal, para que ela possa pegar naquele dinheiro, então falar: eu preciso pôr nessa conta. Se não tiver a conta, não consegue guardar. Alguma coisa está errada, há um desequilíbrio nisso, porque na casa do sábio há reserva, na casa do sábio há reserva. Estamos hoje vivendo tempos difíceis, a economia está sendo atingida,
E ainda talvez aqueles que estão prevendo, eu não gosto de ficar falando como se eu estivesse, profetizando isso, mas a previsão dos economistas é que isso ainda se agrave mais economicamente falando, a nível mundial. Eu te pergunto, enquanto tudo estava bem, você tem uma reserva? Você tem uma reserva? O carvalho, em tempos de paz, é quando ele aprofunda as suas raízes. Terceiro ensinamento que eu aprendo com essa árvore, por essa criação maravilhosa de Deus, mesmo que cortada, e deixa o toco, deixa o tronco, o carvalho é uma árvore que tem a característica maravilhosa de conseguir novamente florescer. Ainda que deixado o tronco, ela tem a capacidade de se reerguer novamente. Ela tem a capacidade de voltar à vida novamente. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque em meio às tempestades, muitos são atingidos ao ponto de quase chegarem no zero. De quase chegarem em momentos em que realmente chegou, conforme a gente diz, no fundo do poço. E o que fazer quando chegamos no fundo do poço? Um carvalho, quando é cortado, ainda que lhe deixe um tronco, ele floresce novamente. Ele floresce novamente. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que fala de um homem, de um grande homem chamado apóstolo Paulo, que mostrou para mim e para você essa habilidade, essa capacidade de se levantar no meio do caos, no meio das cinzas, no meio de maiores adversidades e voltar a frutificar para a glória de Deus. Esse texto está no livro de Atos, no capítulo 14. Olha que história maravilhosa. Livro de Atos, capítulo 14. Se você puder abrir aí comigo. Versículo 19 ao 22. Atos 14, 19 diz assim a palavra do Senhor: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que homem que nós podemos dizer, que carvalho de Deus se tornou o apóstolo Paulo. Se você ler o contexto dessa história, ele prega o evangelho nessa cidade de Listra, e ali Deus o usa para trazer a cura a um homem paralítico. A cura foi tão maravilhosa que os moradores da cidade começaram a achar que eles eram deuses. E eles disseram: olha, os deuses vieram até nós, e queriam prestar culto a Paulo e a Barnabé, queriam adorar. E Paulo e Barnabé, é lógico, se colocaram indignados, rasgaram as suas vestes, falando: nós somos homens como vocês. E esses mesmos homens que queriam adorá-lo, em poucos minutos, influenciado por outros que eram contrários à fé e à pregação do evangelho, mudaram seus ânimos e, ao invés de adorá-los, apedrejaram o apóstolo Paulo. Preste atenção no detalhe desse texto, meu querido. Apedrejamento naquela época era uma arte que eles praticavam de execução. Eles sabiam como executar alguém por apedrejamento. A técnica, a maneira. E eles pegam o apóstolo Paulo e apedrejam ele de tal maneira, que diz o texto, arrastando para fora da cidade, porque acreditavam que ele já estava morto. Eu quero que você pense comigo, como que será que estava o corpo físico de Paulo? Como estava a sua aparência? Os profissionais do apedrejamento tinham dado o veredito: este homem morreu. E diz o texto que os apóstolos então rodearam o apóstolo Paulo, talvez para pegar o corpo, pensando já num sepultamento, pensando em o que fazer.
E de repente aquele homem se levanta no meio deles. Se levanta no meio deles. Eu acredito que Paulo estava cheio de hematomas, com sua carne aberta, ferimentos por várias partes do corpo. Mas diz a palavra de Deus que ele se levanta e volta para a cidade para pregar o evangelho. E depois ele volta para a mesma cidade na qual ele foi perseguido e apedrejado. E diante dos seus discípulos, diz a palavra de Deus, que ele fortaleceu a todos, dizendo: nos importa passar por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aleluia! Paulo teve a capacidade, a resiliência de voltar, de se voltar no original, de se recompor diante de uma agressão física tão forte, e continuar a sua jornada, e continuar o seu ministério, porque Paulo era um carvalho de Deus. Paulo era um carvalho de Deus, e não eram as lutas da vida que iriam afastá-lo do maior propósito da sua vida, que era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Um carvalho, após uma tempestade, ele se torna mais forte. Um carvalho em tempo de paz é o tempo em que ele busca aprofundar ainda mais as suas raízes. E um carvalho, ainda que podado, ainda que cortado, ele é uma árvore que tem a capacidade de renascer, de se recompor e de florescer novamente. Nós somos carvalhos do Senhor. Amém? E em segundo lugar, eu quero tirar também algumas características, algumas lições dessa outra árvore chamada terebinto. Em algumas traduções traz como azinheira, falando da mesma árvore. O terebinto, a azinheira, ela é da mesma família do carvalho, é da mesma família, e por isso ela tem características muito semelhantes. Ela também é resistente, ela também é uma árvore de duração muito grande, ela também vence tempestades e se fica cada vez mais forte. Mas o terebinto, ele tem uma característica diferenciada. O terebinto tem algo na sua criação, na sua essência, que o faz diferente do carvalho. E essa característica que o faz diferente do carvalho é que o terebinto é uma árvore aromática. Do terebinto, da sua seiva, é extraído porções para se fazer ungüentos, perfumes. Dizem que um carvalho, um terebinto, quando exala o seu perfume, pode ser sentido a 1 quilômetro de distância. Olha que árvore maravilhosa. Jesus disse, Isaías disse, o remanescente de Israel será como um carvalho e como o terebinto. E o grande detalhe do terebinto é que, apesar dele ter essa característica que o diferencia de um carvalho, só pode ser visto ou sentido, só pode ser absorvido. O carvalho, não, ele é o que ele é. E o terebinto, ele dá o seu melhor, que é o seu aroma, o seu cheiro, quando ele é ferido. Se você não ferir um terebinto, ele é uma árvore muito semelhante ao carvalho. Mas quando ele é descascado, quando ele é ferido no seu tronco, então ele traz a habilidade de exalar essa essência, esse aroma, esse cheiro agradável, que Deus o fez dessa maneira. Eu acho isso muito interessante, muito apropriado para nós fazermos a nossa aplicação. Por quê? Porque a palavra de Deus e Jesus, em seus ensinamentos talvez mais profundos, foram os ensinamentos em que Jesus mostrou a necessidade de exalarmos o bom perfume em meio às dificuldades da vida. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, e a principal função da luz não é brilhar aonde já existe luz, e sim brilhar aonde há trevas. Brilhar para trazer luz em lugares escuros. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, em várias passagens, ele mostra-nos a necessidade
de sermos homens e mulheres que transpareça a natureza divina sobre a terra. Jesus disse, vocês aprenderam no Antigo Testamento, que você amará o seu amigo, mas odiará o seu inimigo. Porém eu vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. O que é isso? Como é possível? Isso é terebinto. Quanto mais lhe fere, mais ele exala perfume. Quanto mais lhe fere, mais ele exala o bom perfume. Sabe, meus queridos, essa é a minha oração sincera sempre diante de Deus. Que o Senhor possa nos dar a estrutura, a unção necessária, o poder do Espírito Santo, para que a nossa geração, para que a igreja brasileira, para que a igreja mundial, mas eu acho que a brasileira ainda é um clamor ainda mais necessário, que a igreja brasileira entenda o seu maior chamado, que é ser luz em meio às trevas, que é ser e exalar o bom perfume de Cristo em horas difíceis da vida, porque é muito fácil, meu querido, nós sermos bons com as pessoas que também são boas para conosco, e Jesus disse isso, se vocês amam somente o que vos amam, que recompensa tereis? O que faz de um cristão alguém diferenciado, alguém especial? Se você somente amar quem te ama, ajudar quem te ajuda, emprestar para aquele que você sabe que você terá de volta, qual é a sua diferença? Qual é o nosso diferencial? Jesus disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Ande com ele 2. Qual é o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus é que nós, os cristãos, fomos chamados para fazer diferença, não quando tudo está bem, não quando tudo está acontecendo da maneira como nós queremos, mas quando a vida nos são contrária, quando as pessoas nos são contrárias, quando sem motivo algum encontramos inimigos que se levantam contra nós. É neste exato momento que Deus nos chama para sermos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. É nesse exato momento que há o maior chamado cristão de exalar o bom perfume em meio às turbulências dessa vida. E talvez você esteja pensando, só Jesus pode fazer isso. Ninguém mais é capaz, ninguém mais é capaz. Para isso eu quero ler um texto com você. Eu vou te mostrar que não é só Jesus, mas todos nós, cheios do Espírito Santo, poderemos exalar o perfume de Cristo em meio às maiores provas dessa vida. Abra comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 7, do versículo 54 em diante. Deixa eu te mostrar na Bíblia um terebinto chamado Estevão. Diz assim a palavra do Senhor, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Deixa eu dar uma parada aqui. Olha que cena, eu quero que você pense comigo por alguns instantes. Estevão estava sendo apedrejado. Por quê? Porque ele era um malfeitor? Porque ele cometeu algum crime? Não, Estevão estava sendo apedrejado porque anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, anunciou a salvação àquele povo, e diz o texto que eles rangeram os dentes de raiva, iraram-se contra ele e começaram a apedrejá-lo, e em meio ao apedrejamento, ele dá um brado, ele dá um grito. Eu acredito que neste momento, aqueles homens pararam de lançar as pedras, tipo, vamos
Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver se ele vai amaldiçoar a Deus. Vamos ver se ele vai xingar. E nesse exato momento, que ele dá um brado, que ele dá um grito, diz o texto, que esta é a frase que ele fala: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou morreu. Estevão, homem como eu e você, cheio do Espírito Santo, foi capaz de ser um terebinto, foi capaz de, em momento mais terrível da sua vida, onde estava sendo executado de uma das maneiras mais cruéis que se vivia naquele tempo, um apedrejamento, uma execução, em meio ao seu mais doloroso quadro, ele dá um brado: Pai, Senhor, não coloque sobre eles este pecado, não impute sobre eles este pecado. E é lógico que a nossa mente vai para a cruz, quando Jesus também, sendo crucificado, ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Senhor, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. Esses homens estão sendo terebinto. Esses homens estão entendendo o verdadeiro chamado. Por que eu acho que isso se aplica demais para hoje, para os nossos tempos, para este momento em que vivemos? Porque é natural, meu querido, quando as coisas começam a ficar difíceis, quando o povo começa a ser afligido, quando o povo de Deus também começa a ser afligido, nós revidarmos com amargura de alma, nós revidarmos com ódio, com grosseria, pagando o mal com o mal. Mas é nessa hora, é para estes momentos cruciais da história, que o Senhor levantou a sua igreja. É nessa hora que você é terebinto do Senhor. É nessa hora que, conforme você vai ser tocado, você vai ser machucado, você vai ser atingido, você vai exalar o bom perfume de Cristo, como o apóstolo Paulo fala aos 2 Coríntios, que para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo, para aqueles que se salvam e para aqueles que perecem. Somos o bom perfume de Cristo para os irmãos da igreja, somos o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão fora da igreja, pagando o mal com o bem, glorificando o Pai através de ações que pareçam com seu Filho, Jesus Cristo. Terebinto, assim como o carvalho e o terebinto, nós devemos ser semelhante a essas duas árvores. Eu gostaria de encerrar lendo um texto que para mim é maravilhoso, que é o maior exemplo de terebinto, que é o nosso Senhor, o próprio Senhor Jesus. Isaías 53, uma narrativa que sempre me traz lágrimas aos olhos quando eu leio da vida do nosso Senhor, da sua entrega por mim e por você. Isaías, abra comigo rapidinho, Isaías 53. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Essa é uma palavra acerca de Jesus, é uma profecia messiânica, falando da vinda do nosso Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1, ele diz: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É por isso que João Batista, quando vê Jesus vindo para ser batizado, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, que em tempos difíceis como este, sejamos como um carvalho e como um terebinto, e que Deus possa ser glorificado através da sua vida, através da nossa vida, em o nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração com você, aí mesmo onde você está, na sua casa, assistindo através de um celular, não importa onde. Se você puder e quiser, curve a sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, com toda a sinceridade da minha alma, diante de uma palavra desafiadora como essa. Quantas vezes, Senhor, nós não temos essa habilidade, essa capacidade de pagarmos o mal com o bem. Quantas vezes, Senhor, não levamos nada de volta para casa, revidamos, agredimos, somos ásperos, ó Pai, em meio a momentos difíceis da vida. Pai, em o nome de Jesus, e essa é a minha oração, nos capacite, Senhor, pelo Teu Espírito, revista, Senhor, a Tua igreja, a igreja brasileira, Pai, com uma unção que venha do alto, que nos torna capazes, Senhor, de sermos terebintos, de sermos carvalhos do Senhor, de sermos homens e mulheres que andam segundo as suas pisadas, porque o Senhor, Pai, que não tinha nenhuma culpa, o Senhor, meu Senhor Jesus, que não tinha nenhuma falha, se entregou por cada um de nós, que da mesma maneira, Senhor, nós possamos glorificar o Seu nome, pagando o mal com o bem, e exalando um bom perfume de Cristo, em meio a este mundo que o Senhor nos colocou. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um domingo maravilhoso, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo. Amém.